trajetória de basicamente 6 anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios. Por 5 anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção, até que não se sentia mais preenchida com aquilo. Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos. Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E antes de começar a nossa conversa incrível, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, segue a gente nas outras redes e compartilha com quem mais quer ver essa conversa incrível. E eu vou apresentar agora o nosso convidado para vocês, Cláudio Daledoni, certo? Certo. Advogado incrível, todo mundo já conhece a história dele, mas ele vai compartilhar um pouquinho mais com a gente. Alexandre, meu sócio, e eu, Juliana, perdão, gente. Daledoni, por favor, se apresente pra gente. Bem, eu sou um curitibano, me chamo Cláudio Daledoni, filho de um curitibano com uma parnanguara, nascido, criado e crescido pelas geladas ruas de Curitiba. Tive a minha primeira formação com muito orgulho de faixa preta, tive uma academia, fui professor de Muay Thai. É a minha primeira formação, que eu me orgulho muito, né? Devo muito e continuo utilizando a dogmática, os preceitos da arte marcial na minha profissão. E sou um advogado, formado pela Universidade Tuiuti do Paraná, da primeira turma. Sou um batalhador, sou pai, sou marido, sou filho, sou irmão, né? E tenho lutado, como todos aí, para dignificar a minha história, a história do direito, lutar pelo que a gente acredita, lutar pela justiça, atender aquelas pessoas que são colocadas ali no último degrau da escada da dignidade. E há quem diga que eu sou a voz dos odiados, né, se eu puder. Então, eu até gosto disso, né? Eu realmente represento aquelas pessoas que todo mundo torce o nariz, todo mundo tem nojo, todo mundo tem vontade de que morra, de que fique para sempre na prisão. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu não exerço uma profissão, eu exerço, na minha forma de entender, um sacerdócio. Restituir a liberdade do ser humano, né? Você restituir aquilo que Deus deu depois da vida para o ser humano, e a liberdade, o sujeito com vida, mas sem liberdade não tem vida. Então, para mim, isso é um sacerdócio, e sou um escultor de liberdades. Muito bom, bravo. Excelente. E por que o direito? Primeiro, por que as artes marciais e depois, por que essa ligação com o direito? As artes marciais, elas vieram muito cedo na minha vida, né? Meu pai enxergava ali, hoje eu consigo entender, meu falecido pai, amado pai, a quem eu carrego o mesmo nome com muita honra. Hoje eu consigo entender que ele tinha ali um filho muito espoleta, né? E ele canalizou na arte marcial. Ele já era lutador de judô. Então, lá em 1977, eu lembro que eu comecei a fazer judô, né? No Instituto Brasileiro. E de lá para cá eu nunca mais parei de fazer arte marcial, né? Primeiro eu fiz judô, depois eu fiz karatê, depois eu fui para o Muay Thai, na chute boxe, de onde eu atingi o grau preta. Aí eu fiz a minha academia. Fiquei por 3 anos ali dando aulas de Muay Thai, lutei, ganhei alguns campeonatos, e essa é a minha história na arte marcial, né? O direito, ele vem por acidente, eu digo que eu sou um advogado, né? Por acidente. Eu queria ser policial, eu queria ser da Polícia Federal. E de repente uma tragédia na minha família, um tio que eu amava muito, é assassinado, né? Isso eu tinha 19 anos de idade, estava no primeiro ano de direito, e eu acordo com o telefonema que tinham matado esse meu tio. Eu vou até o local, vejo a cena,
e começo a presenciar aqueles encaminhamentos, né? Tinha recém-ingressado na faculdade, recém-ingressado mesmo. O assassinato dele se deu em 16 de abril, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Eu fui ver o que acontecia com uma pessoa que matava a outra. E nessa de ver o que acontecia, eu nunca mais saí dos julgamentos de pessoas que matam outras pessoas, né? Eu fui descobrir, me encantei por esse mundo, por esse meio. Ainda condenei as pessoas que mataram meu tio. Naquele momento eu vi uma matéria jornalística saindo que não representava a realidade, tinha só um lado. E eu fui até a redação, ainda 19 anos de idade, nós estamos há 30 anos atrás isso. Fui até a redação, disse, a história não é essa. Eles me ouviram, me sentaram assim. Deram espaço, então? Deram espaço e eu dei a minha versão ali, eu com 19 anos de idade, não sabendo, né, o que estava ocorrendo, mas sem querer eu já estava iniciando aquilo que eu nunca mais deixei de fazer, né? Que é advogar nessas questões que envolvem a morte, que é advogar nessas questões que envolvem repercussões midiáticas. Eu me vi nisso, encarei, enfrentei, eu não tinha outra opção, eu busquei esse desafio, eu busquei esse enfrentamento, eu busquei esse caminho, as coisas foram acontecendo nesse sentido. E do segundo ano de Direito, terceiro ano eu já comecei a fazer júris reais, fiz júris simulados no segundo ano, 1994 meu primeiro júri, né? Lá se vão 26 anos aí ocupando a tribuna, eu nunca mais larguei. E a coisa começa desse jeito, por isso que eu digo que eu sou um advogado por acidente, eu não tenho tradição jurídica nenhuma na minha família, ninguém era, né? Hoje alguns são, em decorrência até da minha atividade, mas não tinha ninguém, não tinha nenhum jurista na minha família, não tinha nenhum advogado, e a coisa aconteceu assim, eu digo que por acidente, nem eu sabia que eu tinha o dom de ser advogado. É uma coisa que eu amo, conforme eu aqui no início falei para vocês. E, assim, não precisa responder se você não quiser, mas o que você, trabalhando nesse mundo, você deve ter uma resposta. O que você acha que leva a pessoa a cometer esse tipo de crime? Ninguém, absolutamente ninguém, está livre de cometer um crime de sangue. Você pode falar assim, eu nunca vou roubar. E você vai passar a vida sem roubar. Eu nunca vou cometer um estelionato. E você passa a vida. Mas o crime de sangue, esse ninguém pode dizer. Você sai com o teu carro aqui e você está mexendo no celular e você atravessa um sinal e mata um motoqueiro. Entendeu? Sim. Essa desatenção vai te levar a um julgamento. Você matou alguém. Entendeu? Uhum. Você está aqui e você vê uma injustiça ocorrendo contra um ente querido. E você vai em defesa. E você bateu na pessoa e matou. Matou. Então as pessoas que chegam me pedindo socorro, né? Porque as pessoas que procuram advogados criminalistas com alta performance, com intensidade assim, na intensidade que eu vivo, são as mais variadas possíveis, tá? Então do chefe da maior facção criminosa da América Latina, acusado de mandar matar uma série de pessoas, me procura. Desde o sujeito que, bom pai de família, que numa discussão com o vizinho, matou o vizinho. Tá? Um matador de aluguel, nossa, componente de um grupo de extermínio, guerra de clãs ciganos. Então há uma pleiade, né? Uma coleção enorme de motivos e de pessoas e de nichos de pessoas que se matam. Né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano mata o outro. Né? É verdade. Por todos os motivos. E principalmente, eu costumo dizer que existe um tripé, que é poder, que é dinheiro e relações conjugais. Isso, passionalidade, isso faz com que as pessoas realmente percam a cabeça. E a lei, né? As pessoas têm... A lei, ela enumera, ela qualifica, ela enquadra com todas as situações que você possa ter emocionalmente se envolvido no homicídio, né? Você tem lá, por exemplo, uma causa especial de diminuição de pena, homicídio que é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso está na lei e você invoca isso, por quê? Porque o ser humano ele é suscetível a isso, né? Quando você tem aquele rapto emocional e quando você vê acontecer, eu pensei em fazer, já fiz, quando eu me dei por conta
eu já tinha feito e as consequências vêm. Né? Então, assim, há um enquadramento desde que você prove que essa pessoa agiu, né, diante de uma emoção homicida que quase faz com que faleçam totalmente o seu autocontrole, né? As outras questões são as legítimas defesas, né, que são legítima defesa própria, quando você está se defendendo, uma legítima defesa de um terceiro, ou a legítima defesa putativa, quando você imagina uma circunstância que, se fosse real, justificaria a tua reação. No entanto, não é nada, né? Você pega o câmera e ele pega e faz um movimento brusco e você, assustado, vai dar um tiro nele. E ele foi pegar ali um sanduíche. Isso chama-se legítima defesa putativa. Isso acontece às fartas, né? As pessoas que não conseguem entender. A mídia vem, traz um resultado, né? E o advogado vai resolvendo, vai gerenciando aquela crise de imagem, aquela crise que a mídia instala para que o tribunal possa julgar com o mínimo de isenção. Então, todas essas pessoas, absolutamente todas essas pessoas e todas as pessoas do mundo estão sujeitas a cometer um crime de sangue, né? No nosso ordenamento jurídico, os crimes de sangue, eles são julgados pelo povo, né? Há um tribunal popular, né? E esse tribunal popular é um tribunal aberto, é a face mais democrática da justiça, né? Ali todo o poder emana do povo e por ele será exercido. É assim que a nossa Constituição começa. E o tribunal popular, o tribunal do povo, a gente chama de tribunal das lágrimas, né? Que ali não tem vencedor e nem vencido, todo mundo perde ali, né? Todo mundo perde, né? Do lado, uma família enlutada, de outro, uma família com um ente querido encarcerado, né? Com a liberdade perdida. Então, é feito aquele grande julgamento, né? Com 7 pessoas idôneas do povo, que são escolhidas antecipadamente, conforme um procedimento legal bem estatuído, instituído e executado. Não, justamente é isso que tem que pegar. Qualquer pessoa do povo. Você, por exemplo, pode chegar lá e se alistar. Eu quero ser jurado. E você vai funcionar numa reunião periódica. Então serão colocadas ali todas as situações de homicídio que você possa imaginar. Narco-homicídio, né? Aquele homicídio decorrente da traficância, um crime passional, feminicídio. Eu digo que um julgamento desse não é só um momento processual, um momento jurídico, né? Uma grande lição de vida para todos que estão funcionando ali, né? E as pessoas têm que entender, cada comarca onde tem um fórum terá sempre um tribunal do júri, com as portas abertas, porque o princípio é da publicidade. Então, se você passar agora, momento de pandemia, isso não é possível. Mas estamos às vésperas de voltar à normalidade. Então, se você passar pelo tribunal do júri ali, na frente da prefeitura municipal, você vai ver um suntuoso prédio escrito tribunal do júri, e ali vão ter as portas escancaradas. E você vai lá, ingressa, senta e assiste tudo aquilo. Tá? Tudo é feito ao vivo e a cores, né? Eu costumo dizer. Toda a prova é produzida ali e a sentença tem que sair. O júri começa e ele vai ter que terminar com a sentença que é publicada e lida, né? A votação é secreta, uma votação com cédulas sim e não, com indagações, né? Se matou, não matou, se é inocente, se é culpado. Se culpado, se matou com requintes de crueldade, se matou não dando meios de defesa e tal, e vai qualificando e vai calibrando ali conforme a conduta que ficou explicitada e aquilo que a acusação ou a defesa trouxeram para a convicção dos jurados, né? Então é uma coisa muito interessante, as pessoas têm que conviver, têm que procurar, têm que olhar, têm que assistir, todo mundo tem que ver, né? E ali senta a dona de casa, ali senta o catador de lixo, ali senta o engenheiro, o médico, porque eles são convocados, né? E esse dever cívico tem que ser atendido sob pena, inclusive, de serem multados. Então essa mescla, né, social julgando o ser humano é, sem sombra de dúvida, a forma mais acertada de justiça, né? Por quê? Porque você tem, assim, o judiciário também precisa ser contido, sabe? O judiciário precisa ser contido. Se nós deixarmos só a cargo dos juízes togados, nós podemos correr o risco de estarmos aí sendo conduzidos por uma tirania. E como
conseguimos que isso não aconteça, doutor? Como é que a gente faz para poder olhar, administrar e para que a gente não perca, não tenha esse risco? Para que exatamente, para que o cidadão não tenha esse risco de sair perdendo aí na mão da justiça, que é para fazer a nossa proteção. Veja, nós temos, isso chama-se equilíbrio entre os poderes, tá? Para que a justiça, para que a sociedade ela seja livre, ela tem que ser justa, né? Então o que nós temos que ter? Temos que ter liberdade. A liberdade de expressão que nós estamos tendo aqui, que é consagrada e garantida na Constituição Federal, né? Nós temos que ter liberdade de ir e vir, nós temos que ter liberdade de criação. Então a Constituição, eu digo que é o melhor de todos os livros, né? Você lendo a Constituição, e eu recomendo que todos o façam, não é uma leitura assim, é uma leitura maravilhosa, que ali estão as garantias, o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que está garantido de você fazer, né? Então, essa Constituição Federal, ela tem que ser garantida. Nós temos um poder judiciário que garante tudo isso, vai garantir o cidadão. Existem momentos em que este equilíbrio ele se vê ali balançado, atingido, existe. Não há um clamo aí que o Supremo Tribunal Federal, o status, todos assistem isso. É fato. Não há um equilíbrio, não há pessoas dizendo, olha, o Poder Executivo, né, que é a autoridade máxima do Executivo, o Presidente da República, pode tomar uma atitude, vocês não viram isso já na Constituição Federal, e desbancar o STF. E pode mesmo, pode e deve. Por quê? Porque tem que ter equilíbrio. Poder Executivo, Legislativo, que é o Congresso, tá? Congresso, os deputados federais, os senadores e o Judiciário, o Poder Judiciário. São esses três poderes que sustentam a nossa sociedade. E há na Constituição Federal dispositivos para controlar isso, para equilibrar isso. Os reguladores. Por quê? Porque você imagina o seguinte, as autoridades máximas do Judiciário, os 11 ministros do STF, ele mete a caneta, ele manda prender quem quiser. Sim. Ele faz o que ele bem entender, ele acaba com uma sessão no Senado, ele faz voltar, ele tem poder máximo. E isso tem que ter um equilíbrio também. Quem que vai equilibrar se nós não temos nada acima? Então tem um dispositivozinho lá que o Poder Executivo tem como fazer isso, né? Então isso é muito interessante, assim, é deslumbrante. Quando você começa a conhecer os mecanismos e as engrenagens que fazem movimentar uma sociedade, isso é encantador, né? E assim, quem é o responsável por tudo isso? Quem são os maiores defensores? São os advogados. Os advogados estão ali socorrendo tudo isso. Os advogados estão colocando a própria pele, sabe, para fazer que as garantias... Nós temos abusos de autoridade das mais variadas formas, sabe? Abuso de autoridade pelas autoridades constituídas. E o advogado está ali lutando, sabe? O advogado está ali fazendo com que a lei seja garantida. E a sociedade, a gente recebe da sociedade uma impressão muito equivocada e até frustra muito profissional. Eu já vi muito profissional desistir no meio do caminho. Por quê? Porque o advogado criminalista é advogado de bandido, advogado... E até a polícia bater na porta e levar o filhinho da madame que fala isso. A hora que arrasta o menino. Mas para onde que ele vai? Para o penitenciário. Mas por quê? Porque ele estava aqui com cocaína no bolso, minha senhora. Não, mas meu filho não é. Não é, mas a interceptação telefônica aqui que nós interceptamos o seu menino está dizendo que ele está vendendo cocaína, minha senhora. Então ele está preso. Aí o Daledoni de monstro, ele vira o herói. O herói, né? Está acostumado com isso. As portas do nosso escritório, elas estão recheadas de histórias dessa natureza e que bem representam o que o advogado criminalista, que é a voz dos odiados, sofre, né, Nanda? Sim. Mas você tem que ter uma autoestima aí de aço inoxidável, tá? E partir para frente, meter marcha e não tem essa, verdade, sabe? Vamos que vamos, né? A vitória de hoje não leva para casa, a derrota também não leva para casa, cabeça erguida, muita cicatriz, né? Quase 30 anos nessa jornada aí, tem muita cicatriz, né? Tem coisa
braba aí que já colocam em cima da gente, né? Quando você começa a tomar e ganhar algum destaque, você leva pancada, prego e cabeça para fora leva martelada, mas tem que estar firme, né? É verdade. É o que eu sempre digo para a jovem advocacia. Tenho assistido aí a jovem advocacia de uma maneira muito glamurosa em relação à advocacia criminal. Maravilhosa a nossa profissão, mas ela não é glamurosa, não. Ela cheira mal, ela é doída, você deixa ali... Eu costumo dizer que eu deixei os folguedos da minha juventude por esses tribunais do Brasil, né? Você deixa a tua saúde ali, né? É uma boa causa, uma boa causa. Eu quis isso, eu busquei isso, sabe? Mas não tem esse glamour, sabe? Essa era digital, essa rapaziada. Eu dou aula, eu tenho um instituto chamado Instituto Daledoni e tenho uma comunidade jurídica dentro desse instituto, chama Guerreiros do Júri. Então, eu albergo advogados do Brasil todo, eu dou aulas todas as quintas-feiras e faço eventos presenciais também para esses meus alunos. E também dou muita palestra, participo de outras comunidades jurídicas palestrando nesse Brasil. E de uns tempos para cá, o que eu tenho percebido é uma glamorização da profissão, entendeu? Não precisa ler esse livro, basta que eu tire a foto dele. As mídias têm esse peso, doutor, de gourmetizar ou glamorizar demais? E o alunado, ele está procurando o quê? Ele está procurando uma maneira instantânea de resolver algum problema. Então chega lá o cara e fala assim, olha aqui, eu tenho 5 pontos básicos de você se tornar um milionário na advocacia. Arrasta para cima, paga não sei quanto, claro. E o povo vai consumindo essa mentira, sabe? E vai consumindo essa mentira. Tem nego que nem advogado é e fala para comunidades de advogados e o povo compra isso, sabe? Isso é muito triste. Eu sou extremamente crítico, absolutamente ácido com isso. Eles não conseguem me tirar porque o povo gosta de mim. Mas se eles pudessem me banir, eles iriam me banir. Porque eu dei muito nome, né? Dei nome aos bois e às vacas, né? Que estavam ali mugindo, né? Bravos. Ali brabos assim, na telinha, né? Uhum. Né? Que no tete a tete eles... Não. Eles têm uma dificuldade muito grande, né? De falar o que eles pensam, né? Mas assim, e vou continuar fazendo. Justamente tem um instituto para colocar professores, gente de verdade, que quem é de verdade sabe quem é de mentira. E por quê? Porque a gente exerce uma coisa muito importante, a função, o sujeito chega lá, assina uma procuração para você, está com a liberdade dele na mão, está com o patrimônio dele na mão, pô, isso é uma coisa muito séria, tá? E com consequências também, né? A advocacia criminal, você está mexendo com quem mata, você está mexendo com cadeia, com morte, com expectativa, de gente que às vezes não tem a mesma formação e não vai entender que você é um meio e não um fim, que ele contratou um meio e não um fim. Então essas coisas perigosas eu tenho esclarecido ao alunado, sabe? Porque se você for analisar hoje um absurdo, o índice de advogados criminalistas assassinados é uma coisa absurda, sabe? Nós não temos nenhuma proteção, senão a autodefesa, né? Senão a proteção divina. E uma coisa séria, uma coisa grave, pode gerar consequências gravíssimas e que as pessoas enxergam isso com brincadeira, sabe? Ao ponto do seguinte, tenho testemunho disso, presenciei uma situação dessa, do sujeito lá pegar 3 gravatas, ele vai sair daqui do batel e vai lá na penitenciária de Piraquara, ele vai passar na frente de unidades policiais, tal. Ele vai tirando fotografia e trocando a gravata. Passa na frente da Delegacia do Meio Ambiente, pô, né? A defesa não para. Por quê? Ele faz um estoque ali e daí ele vai, no Instagram, ele vai mostrando e as pessoas vão, porra, olha como ele sabe. Quer dizer, onde é que está a graça disso, né? Onde é que está a graça disso? Quando, na verdade, você tem que pegar um processo e ler. Eu já peguei alguns do digital para conhecer essa galera mesmo, né? Tô falando do que eu conheço, não tô falando do que me contaram. Não conseguem desenvolver, não conseguem ler um processo, não conseguem estudar. Eles querem sempre aquela coisa pronta, aquela rápida, coisa de rápida, instantânea, né? É a modernidade líquida que o Bauman já trata em verso e prosa, né? Que a gente está atingindo. Mas por outro lado, tem coisas muito positivas no digital, né?
a conexão de pessoas, assim, o Brasil, você consegue se conectar hoje, assim, instantaneamente também. Instantaneamente, você convoca os colegas, né? Eu vi isso agora 6 meses atrás, que eu fundei a ANAJúri, Associação Nacional das Advogadas e dos Advogados do Júri. E assim foi uma coisa, ela é uma realidade, eu juntei o povo do Brasil todo. Quer dizer, uma força muito grande, né? O digital tem esse poder, né? Ainda mais agora que nem a iniciativa de vocês aqui, né? Esse veículo aí maravilhoso, que vem desbancando as emissoras e a mídia convencional, e a mídia convencional sendo, por sua vez, quase que refém das redes sociais e dessa movimentação dos podcasts, desse veículo aqui, desse instrumento de veiculação. Eu costumo sempre dizer que todos hoje têm uma rede social, são emissores de notícia, né? São emissores de notícia. E a coisa vai se aperfeiçoando a partir disso, né? Você tem que... As eleições são definidas a partir disso. Grandes transformações são decididas a partir disso, né? Então é uma coisa que a gente tem que se adequar, tem que conhecer, não pode ficar dinossauro nisso, né? Sim. Isso é muito importante. Mas eu estou falando muito, me perguntem. Deixa eu até aproveitar. Pode Perguntar uma coisa para o senhor agora, doutor. O senhor se vê como a voz daqueles que não têm voz? E o senhor se vê como anti-herói ou herói? As pessoas lhe dizem que o senhor é anti-herói ou herói? Nem nada disso. Eu acho assim, prepotente o cara que, não, eu sou um herói, não tem essa, minha profissão, eu abraço com unhas e dentes, entendeu? A minha realização é o que vale. Se eu falar para você, eu tenho uma vida, graças a Deus, muito cômoda, do seu ponto de vista financeiro, posso ajudar um monte de gente que eu ajudo mesmo, porque eu nunca fiz por dinheiro, eu sempre fiz para ser foda, Boa. Eu sempre fiz para ser o melhor, eu fiz por isso. E veio a consequência. Mas, cara, vilão, herói, são as duas faces da mesma moeda, porque eu posso ser o herói para quem eu absolvi, mas eu sou o pior dos homens para aquela mãe que eu absolvi o cara que matou o filho dela, entendeu? Então eu acho prepotência meio caretão, essa coisa. Não se aplica nisso, cara. Não se aplica nisso, não. Você tem que lutar pelo teu e fazer o teu direitinho, entendeu? Cabeça erguida, convicção lá dentro, sentimento na sola do pé, guarda em cima e vamos andar pra frente. Boa. Não tem como, cara, sabe? Porque daí vira aqueles empombados, assim, eu acho que, eu tenho uma preguiça, né? Parece aqueles ganso novo, bota aquele terno, acho que são melhor que os outros, e ficam com aquele vocabulário. Fala assim, bicho, é tua profissão, cara. A hora que você botar a tua beca, faça o teu bonitinho. Agora você não precisa ser 24 horas, tá na praia, tá ali, veja bem, escolhendo palavras, é careta demais isso. É verdade, né? Querendo passar o que não é, né, doutor? Essa parte toda, cara, 24 horas, né? É chato, né? É verdade, massivo. É ridículo, né, cara? Eu acho ridículo, né? Eu tava ali, eu fui pra um lugar aí, eu só não vou falar exatamente, senão a pessoa vai saber que eu tô falando dela. Eu só não quero falar pra não... Aí chegou lá o menino, terno e gravata, disse, mas o cara pálido, onde é que você vai? Antes do evento a gente vai dar uma curtida, nós vamos descer o Rio de Boia, andar de quadriciclo, fazer... Eu não sei me vestir diferente. Eu disse, sai daí. Você dorme assim, Mete essa, que nem fala um amigo meu lá do Rio. Mete essa, para, cara, para Pra com cima isso. de mim, não, né? Não. Em relação às mídias, o senhor acha que ela define alguma coisa? Ela atrapalha, ela ajuda? Ela faz o que ela quer no meio do processo inteiro? Para vocês é difícil de lidar? Ou já aprendeu? Qual que é o peso da mídia ali no meio? O peso da mídia, ele é determinante numa causa. Tá? E o que você tem que lutar, né, Eu tinha uma concepção até no início de que a mídia ela atrapalharia e ela seria isso, seria aquilo. Hoje eu não tenho mais essa concepção. Tá? O espaço que não foi ocupado e não é ocupado pelos advogados de defesa vira terreno fértil para o que a gente chama de fontes oficiais. O que é o fonte oficial? O delegado, o promotor, o juiz. Né? Então, assim, se eu tenho um caso de grande repercussão, onde um release, né, que é um resumo da notícia, sai do Departamento da Polícia Civil e a mídia pega e reverbera isso,
eu tenho que ter um advogado de defesa que também enfrente isso, reverbere isso. Se é com nota, vai enfrentar com nota. Se é com sonora, vai fazer com sonora. Vai ter vez e voz. E há muito tempo eu trabalho dessa maneira com a mídia. Então, até tempos atrás, eu dava uma aula para jornalistas e eu fiquei muito honrado de ter sido chamado. E eu disse, olha, é mais do que chegado o tempo de vocês simplesmente se defenderem de todas as acusações que nós, operadores do direito, fazemos contra vocês. E vou dizer por quê. Porque simplesmente a mídia fez... Não, foi um release da fonte oficial que não foi combatido. Sim. Porra, o que eles têm? Eles já vêm pau. Isso criou o quê? Criou um hábito, né? Criou um hábito. Criou uma forma de se fazer jornalismo. E você tem que enfrentar. A missão do advogado é enfrentar a mídia, né? Muitos dizem... Claro, você vê excessos hoje, né? Muito, né, doutor? Eu vejo, assim, numa boa, não estou dando uma de babaca nem nada. Eu vejo as pessoas me imitarem na mídia, alguns advogados me imitando. Eu acho legal, né? Porque quando você começa a ser imitado é que é bacana. Tá certo, mas daí eu vejo alguns me imitando e passando do limite. Aí, puxa, me dá um desânimo, né? Mas é do jogo, é do jogo. Eu ministro aulas nesse sentido, né? O enfrentamento que tem que se fazer. O advogado tem que ocupar o seu espaço na mídia e tem que enfrentar, né? Aí nós temos ali algumas questões de ordem ética, né? Que é a OAB e todo o regramento que o advogado tem, você deve respeitar. Então, assim, a mídia ela atrapalha se ela não for combatida, né? Eu te digo que eu utilizo muito a mídia na defesa, sabe? Você colocando o outro lado da história, você combatendo aquela narrativa acusatória com uma narrativa defensiva, massiva, firme, coerente. É desse jeito que você tem que enfrentar a mídia enquanto advogado criminalista. Dessa maneira. E é difícil, né? Perdão. É bem difícil, não? É bem difícil. O sujeito passa anos ali para poder ter vez e voz, né? Eu tenho um núcleo de comunicação dentro do meu escritório, essencial. Eu converso mais com o meu assessor de imprensa do que com a minha esposa, às vezes, né? Eu estava com ele a tarde inteira definindo o que ia acontecer nesse caso. Eu tenho um núcleo de comunicação que tem um cinegrafista, tem um editor. Uma né? equipe mesmo. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe que muitas vezes você vai lá, você se coloca numa sonora, você faz aquela sonora, obviamente, vão usar 5 segundos. Mas o teu cinegra está pegando esse making off e você vai na rede social e diz, foi tudo isso aqui que falou. E faz um storytelling e faz girar isso aí. Sim. Então hoje você tem que estar muito atento a essas possibilidades que a era digital tá te concedendo, né? Sim. E utilizar, né? Para defender o direito daqueles que te constituíram como advogado, para defender as tuas ideias, né? Para defender as tuas ideias. Senão, você acaba dançando. Verdade. Doutor, de todos esses casos que o senhor já passou pelo senhor, pelo seu escritório, algo assim que o senhor falou, puxa, eu acho que aqui não tem como. Eu sei que o senhor é da coragem, realmente, mas algo que tocou o senhor e falou assim, não, eu acho que realmente isso não é para o meu time, ou eu vou com tudo. Algo marcou o senhor assim de todo esse seu histórico? Eu tenho duas, nunca nesse sentido de não dá. Eu estou defendendo o direito daquele desgraçado, né, daquele miserável, daquele que está no último degrau da escada da dignidade humana. Não teve nenhuma empreitada que eu neguei, né? Eu sou até, por vezes, eu sou elogiado e sou muito criticado por isso, né? Que eu seria aí o advogado das causas difíceis, o advogado... E eu nunca neguei defesa para ninguém. Eu sempre fui, sempre defendi tudo e todos e de qualquer jeito, já veio tudo que você possa imaginar para ser defendido, desde rituais, acusações de rituais satânicos com sacrifício humano, a sangrentas chacinas, tá? Um dos mais perigosos sicários aí da face da terra, eu sempre defendi, dos mais horrendos feminicídios que caíram na minha mão e eu sempre os defendi,
Mas eu tenho duas facetas assim que são bem interessantes, que me marcaram assim, porque realmente foram surpreendentes, né? Venci, você falou venci. Não, de eu ter vencido e tudo aquilo que eu acreditava, no outro dia do julgamento a pessoa pega e como se ela incorporasse e dizia assim, ó, eu te enganei, Caramba. eu fiz tudo isso e tal. E eu acreditei que ela não tinha feito, eu lutei por aquilo. Então isso já aconteceu comigo. Então, uma coisa que me surpreendeu, né? Era a minha convicção, era o que precisava ser feito dentro da ética e da legalidade, do estrito cumprimento do dever legal, foi feito e a pessoa parecia que ela tinha sido tomada assim por uma outra personalidade. Isso realmente é uma coisa que me marcou. Não, mas não sim, não. Ai, não me fez, perdeu uma noite de sono. Ela perguntou o que marcou, eu disse, porque isso realmente me marcou. Eu falei, porra. Caramba, que teatralidade dessa pessoa, hein? Não é teatralidade, não. Isso aí é feição humana. Isso aí é feição humana, né? O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa, né? A gente para tudo neste mundo, né? Existem seres humanos que são capazes de tudo nesse mundo. O ser humano não é capaz de tudo, né? É só virar a chavinha, né? Aí vai. Então isso realmente me marcou. Isso me marcou, assim, disse, porra. E a segunda, doutor, qual foi? Até... Eu ia perguntar se as duas foram iguais. São parecidas. São parecidas, né? São parecidas. De um pai que matou o estuprador da filha, né? Ele matou e tinha uma calça com sangue apreendido e eu levantava essa calça e dizia, olha aqui e tal, e eu, absolvi. E aí a mãe no outro dia, dia posterior ao julgamento, apareceu no escritório, queria falar comigo e tal. E isso é uma coisa normal, as pessoas vão agradecer, às vezes te deixam uma lembrança, ou simplesmente vão desabafar, ou falar o quanto... Você precisa saber da verdade, isso tudo foi inventado por ela só queria casar com o cara. Okay. Falei, porra! Então, sabe? E hoje, outra... Meu Deus! Então assim, ser humano são duas coisas, eu falei, tenho que te contar a verdade. Você merece saber da verdade. Então assim, isso vai dando casca pro advogado, que ele tem que ler muito o cenário, não embarcar em qualquer versão, né? E olha, mesmo a gente tarimbado, né? A gente não tá livre de acreditar em algo que foi construído, foi orquestrado, né? E muito bem orquestrado também. Muito bem orquestrado. Mas o senhor queria ouvir essa verdade desses dois casos? Eu acho que ele tem que... Não, mas tem que ouvir, tem que saber, né? Mas ficou chocado também, né? Não me chocou, não. Não me chocou, Sério? não. Nossa, eu ia ficar... Não, mas não dá pra se impressionar. Você tá numa coisa que é uma batida muito forte, né? É altíssima performance, então você não pode se chocar com isso. Você tem que entender que aquilo serviu como um baita de um aprendizado, né? Com certeza. Né? Que nem tudo que reluz é ouro. Né? O advogado criminalista, ele tem, por essencial, ser um grande leitor de cenários. Tem que ler o cenário. Tem que chegar aqui e tem que ler o cenário. Tem que saber, tem que olhar, tem que... Sabe? Então, isso aí aguça mais ainda essa ferramenta que o criminalista tem que ter. O senhor falou de alta performance. Como que o senhor se tornou alta performance para o direito? Estudando, lendo, me preparando, sabe? Não é porque eu tenho sucesso em muitos processos de altíssima gravidade que eu vá relaxar, confiar no meu dom ou confiar na experiência. Sim. É o estudo. É a imersão, como eu faço, né? Uhum. Eu tenho um módulo que eu ensino, que é o estudo do caso e o preparo da causa, que eu ensino o alunado a você simplesmente mergulhar dentro daquela controvérsia penal que vai ser julgada. Então eu tenho estudos de casos que eu fico 30 dias imerso, absolutamente imerso naquela situação de estudo, de aprofundamento, fazendo só reuniões com peritos que estão tratando do caso, né? Eu tenho uma estrutura para isso, eu tenho uma equipe para isso, né? Mas assim, esquecendo de tudo, mergulhando naquilo, conhecendo mais que tudo e mais que todos, né?
É o estudo, é alta performance, é o estudo, é o treinamento. Como um lutador vai se preparar, ele faz um camp. Eu faço um camp de estudo, sabe? Com tudo voltado para isso. Para não ter erro. Porque senão você não tem o resultado. Exatamente. Não tem o resultado. Não adianta dar uma lida ali, pá, Por um turbilhão cima. de frases feitas que você vai dançar. Você dança, não tem essa, né? Advogar não é isso, né? Não, advogar não é isso. Advogar realmente não é isso, né? O advogado, ele também tem que entender de direito, mas ele tem que entender de filosofia, de história, ele tem que entender de rua, ele tem que ter essa pegada da rua, ele tem que entender o ser humano, né? Muito bom. Né? O advogado não pode ser um bicho snob. A gente está ali para defender o pai de santo, para defender o padre, para defender o pastor, para defender tudo e todos, né? A todo momento, né? Então de repente entra um travesti ali no teu escritório, você atende, daqui a pouco entra uma freira, você atende do mesmo jeito, da mesma maneira, sabe? Então o criminalista é um humanista por excelência. A nossa matéria-prima é o ser humano, né? Humano. Por quê? Porque a conduta do ser humano está sendo repreendida pelo Estado. E o Estado é prepotente. O advogado tem que se colocar para vencer a prepotência do Estado. Ele tem que se colocar à frente do indivíduo para fazer com que aquela prepotência do Estado não venha para cima dele. Então, essa é a missão do advogado. Se você espremer tudo, no final é isso que acontece. O Estado ele é prepotente, mas não maligno, doutor? Por vezes maligno, por vezes maligno. Na maioria delas. É só você ver o caso Evandro, né? Famílias foram destruídas, acabaram com tantas pessoas, sabe? Tão cruel quanto a morte daquele menino é o que foi feito com a vida das pessoas torturadas que foram, né? Tiveram suas vidas devassadas, acabadas, apedrejamento, uma coisa medieval, né? Então, nesse momento, o Estado é maligno. Por quê? Porque existem promotores de justiça, delegados de polícia, juízes de direito para, né? Colocar ordem. O que está acontecendo aqui, né? Sim. Então, o Estado, por vezes, é maligno, não tem a menor sombra de dúvida. E como que o senhor lida com essa parte mental? Porque, por tudo que você está me falando, você tem que ter um emocional extremamente estruturado, né? Como que o senhor conseguiu essa estruturação mental? Se eu te falar que eu tive um preparo e tal, eu vou estar mentindo. As coisas foram acontecendo, né? E eu fui criando casca. Eu nunca tive Eu nunca fui assim convencional. Desde menino, assim, eu era um briguento, um galo de briga. Meu pai canalizou para a arte marcial, como eu falei. Dentro da arte marcial queria ser bom e melhor e tal, e fui pra porrada com todo mundo. É bom ouvir do Rafael Cordeiro, pô, o Daledoni, né? Aí o outro vai o Daledoni, o Pelé vai o Daledoni, o Vanderlei vai, o Anderson, pô, o Daledoni. Então é legal, né? Sinal de que eu deixou a marca, deixei minha marca ali, né? Então, com os grandes, hein? Com os grandes, cara, com os grandes. Daí assim, eu nunca fui convencional, entendeu? Daí eu pego e saio da arena da luta e vou para a arena do verbo, que é enfrentamento puro. Né? De você pegar um processo, você começar a investigar, né? uma investigação assim, só para você entender pelas veredas onde a gente anda, de você detectar e achar, porra, o que está acontecendo aqui? Achei um necrófilo. Uma investigação defensiva minha, eu achei um necrófilo. Você sabe o que é um necrófilo? Não. É aquele indivíduo que faz sexo com cadáveres. E daí você aprofundar aquilo em um agente do Estado. E você aprofundar aquilo e descobrir que existem quadrilhas de necrófilos ligados a necrotérios, ligados às funerárias, porque ele vai transar com cadáveres nesses locais. Então é assim... É o lado mais sombrio do ser humano que a gente trabalha. Você está entendendo? É o lado mais sombrio. Então você vai ganhando casca. Se você pegar uma psicóloga, um psiquiatra, capaz deles entortarem o miolo no meio de um caminho desse, sabe? Então, assim, as coisas... Eu nunca fui inconvencional, né? Então, eu digo que eu levei sorte nisso, né?
Nunca fui convencional, assim, aquela coisinha bonitinha, papai ama a mamãe ama o papai e tal, né? Sim. Então eu sempre fui meio, acho que foi com absoluta certeza Deus me preparou para isso, entendeu? Com os episódios, também não tive uma vida, não tive nenhuma história triste, assim, sob o ponto de vista material, passei fome, fiz isso. Tive uma vida de luta, uma vida, meu pai um funcionário público, minha mãe uma professora, que disseram, cara, você tem que estudar para ser alguém, nunca me deram moleza nenhuma, assim, financeira, e eu fui atrás do meu, né? Mas daí com algumas intercorrências familiares, assim, pesadas, que eu vejo hoje, tá, mas você não... Eu disse, cara, isso não me abala. Isso aí foi um preparo para eu fazer o que eu estou fazendo, sabe? E sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Mas nada na sua carreira te abalou, assim, nenhuma vez? Abala, como é que eu vou te dizer assim? Você tem abalo, né? As traições, elas abalam, né? De colega, o senhor diz? De amigo. Só vai te trair aquele cara que está do teu lado. Aquele cara que está do teu lado. Você, pô, um irmão de luta confia, mesmo. Né? Você chega ali e vê aquela... Isso dói, né? Dói, mas a gente está preparado para isso, né? Pronto para o confronto. O senhor que está dizendo que está preparado. Está preparado para tudo, né? Tem que estar preparado para tudo, né? Quem está nesse front, né? Quem está enfrentando a realidade nua e crua da advocacia criminal, então você realmente tem que estar preparado para tudo, né? Tem que estar preparado. Mas isso não tira a ternura, né? De amar a esposa, de amar os filhos, de ter fé na vida, de ter uma devoção a Deus. Sou um homem temente a Deus, né? Sou um homem muito temente a Deus. Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então isso não tira a minha ternura, sob hipótese nenhuma, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mais firmeza ainda. Mais firmeza ainda. Mais firmeza ainda. Em algum momento, doutor, você já pensou passou pela sua cabeça assim, isso não é para mim, ou e se eu fracassar? Nada difícil. Não, eu acho que fracassar, você não está atrelado ao resultado daquela causa que você assumiu, né? Mas você está obrigado a exercer bem e esgotar tudo que você podia para defender uma pessoa, né? Então, assim, o resultado não depende de você. Muitas vezes depende de se você produziu. Então, assim, eu tenho medo de um dia não poder dar tudo que eu posso dar por alguém que confiou a liberdade dele para mim. Isso eu tenho medo. E eu luto muito para isso. Luto como? Luto estudando, luto me preparando, luto mostrando coragem, sabe? Mostrando coragem mesmo. O advogado, ele não pode ser covarde, né? Ele não pode ser covarde porque ele está diante de tudo e de todos. Ele está muitas vezes ali com aquela pessoa, defendendo aquela pessoa e o mundo contra aquela pessoa, né? O mundo inteiro contra aquela pessoa. Então, realmente a advocacia não é uma profissão para covardes, né? Se você quiser fazer ali um mise-en-scène, escolher causa, eu nunca escolhi causa. O que vier, eu estou defendendo. Então, aqui eu sou indagado por... Mas por que você pega essas causas? Mas não sou eu que pego. Me procuram. Se eu pudesse escolher a moleza, lógico. Mas não vem. Vem sempre pedreira. E o que eu vou fazer? Né? É claro que o desafio é maior, mas a recompensa de você ganhar, pelo menos o regozijo pessoal é muito maior, né? Sim. É muito maior. Então isso é interessante. Mas é uma coisa muito de personalidade, sabe? Uma coisa muito de como é que você se formou, não só formar juridicamente, não é só... Né? Porque as faculdades de direito, elas não formam advogados, vocês sabem disso, né? Sim. Não se forma um advogado, né? Às vezes eu acho muito engraçado aqueles pais, né, que chegam para mim e falam: meu filho se formou em advocacia. Dá vontade de dizer: onde é que é esse curso, né? Quero fazer também. Forma um bacharel em direito, que para ele representar o outro, ele tem que ter uma capacidade postulatória, que a lei diz que tem que ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados. E a Ordem dos Advogados exige, por intermédio de uma lei federal, que seja feito um exame de ordem, que habilita aquela pessoa a ter capacidade postulatória. Então eu digo que o sujeito é acadêmico de direito, estagiário quando ele tem a inscrição de estagiário junto à Ordem dos Advogados, depois ele vira bacharel em direito, que é um vácuo enorme, que não é nada, né? Aí ele consegue inscrição. Ele é um inscrito na ordem, né, que pode ser chamado de advogado. Mas para virar advogado,
ele tem que exercer, Atuar. ele tem que conhecer, ele tem que atuar. Entendeu? Aí sim, aí é um advogado. E daí vão vindo as variações, né? O bom advogado, né? O advogado especialista dentro das especialidades, e as coisas vão acontecendo, né? Há uma pleiade enorme aí de grandes advogados, né? De grandes advogados, cada um com a sua formação, cada um com a sua caracterização dentro do exercício profissional, né? Mas assim, de todas na advocacia, você realmente precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, porque cada dia que passa, as liberdades e as garantias do indivíduo, elas estão sendo sufocadas, sufragadas, suprimidas, retiradas. E a população não enxerga isso. Quando vê um louco lá da Lava Jato fazendo acabando com a justiça, esses malucos aí, o povo elogiando, batendo palma. Mas é porque também às vezes não conhece a história verdadeira, né? Só vê o que porque daí, veja. sabe, sim, mas assim, juiz julga processo. O juiz não combate o crime. O juiz lá está para julgar. Ele tem que ser uma página em branco. Fala a acusação, fala a defesa e ele profere um veredito. O juiz não pode combinar com o acusador. O juiz não pode ser o acusador de procurar prova para condenar uma pessoa. Porque quem tem um juiz como acusador vai precisar de Deus como defensor, né? Não tem como. Então essas coisas elas mexem no sistema de uma maneira geral. E é preciso cada vez mais, se o Estado vai, por intermédio de um advogado ou por intermédio de um juiz garantista, concede, preserva direitos e garantias do pior dos homens, isso é o mesmo que dizer que você estão seguros, porque o teu vai estar seguro. Sim. Né? Mas daí o senhor diz, não, mas eu não vou fazer nada. E os teus filhos vão fazer? Eu tenho 3 no mundo, que eu não sei o que eles são capazes de fazer. Eu não sei com quem que eles vão se envolver. Eu posso estar com eles o tempo todo? Não posso. Eu posso estar dentro da cabeça deles? Não posso. Então eu tenho essas preocupações assim que, via de regra, me levam à reflexão, né? Me levam à reflexão. A gente tem que lutar e cada vez mais por um Estado que garanta ao cidadão a sua liberdade, que garanta ao cidadão que tenha um juiz justo. O juiz não tem que condenar, não tem que combater crime, rapaz. O juiz tem que julgar processo, tá entendendo? E a gente tem que exigir isso. Comecinho da Constituição. Todo poder emana do povo e por ele será exercido. Vox Dei, Vox Populi. A voz do povo é a voz de Deus. Nós mandamos nos poderes. Sim. Tá? Senão daqui a pouco a gente está o quê? Sofrendo uma tirania, né? Mas isso nós já não passamos, doutor. Não parece que a justiça ela não é igual para todo mundo? Porque eu sei que na teoria é lindo, é belo realmente, nós queremos isso. Mas não parece isso, né? Nós não vemos isso na vida real, né? Não é a justiça, né? Existe um jogo de conveniências muito grande dentro do Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário, o advogado faz parte da justiça, promotores fazem parte da justiça, delegados fazem parte da justiça. Não é assim, falar não, porque eu costumo dizer, né? A pessoa chega no meu escritório, eu sou absolutamente contrário a ficar processando os outros, sabe? Eu tenho para mim que o advogado é um instrumento de defesa da sociedade. E o sujeito, bati boca no trânsito e o sujeito me chamou de filha da P. Peguei a placa dele, levantei com o policial vizinho e eu quero processar. Eu digo, mas tem certeza que você quer processar? Você sabe como que é um processo? Quer gastar papel? O processo aprisiona as pessoas e não liberta, sabe? Sim. Tem pessoas que têm psicose litigante. Eu quero processar. O cara vai se aprisionando naquilo, entendeu? Tudo é motivo dele. Tudo é motivo de judicializar. Né? Há correntes que dizem judicialize, judicialize, judicialize. É o quê? A tua vida vai ser regida por um juiz de direito? Por sala de audiência? Não é assim. A justiça é em último momento. Enquanto você puder conciliar, sabe? Procura saber quem é o cara, busca na rede social. Pô, é a Juliana que me xingou.
Mas ela é amiga do Alexandre. Pô, o Alexandre treinou na chutebox. O Alexandre, sou da chute... Pô, a mulher me chamou de filha da... Sabe? Pode tudo procurar o Poder Judiciário. Não pode, não deve. A coisa não pode ser assim. Tá? A coisa não pode ser assim. Não deve ser assim. Virou uma banalização. Banalização. E quem que deixou o cidadão assim, doutor? Que deixou ele tão... Olha, vamos lá, vamos procurar a justiça. Vamos processar. Quem que deixou o ser humano assim tão... Eu arrisco a dizer que tem muito advogado na praça. Muito advogado. Muito advogado na praça. E qualquer coisa é motivo, sabe? Eu sou do tempo que você recebia uma notificação extrajudicial do escritório de advocacia, aquilo fazia o cara tremer, né? Porra, gente, o nego banalizou de um jeito que... Né? Então, assim, essa banalização, né, do Poder Judiciário, do recorrer ao Poder Judiciário, muito, me arrisco a dizer, muito, é de um despejar enorme de profissionais na área, entendeu? Sim. Isso realmente, na minha maneira de enxergar, traz prejuízo ao bom andamento das questões, sabe? Isso também já está incontrolável, né, doutor? Não tem como estancar isso, né? Esse volume é... Muito difícil. Na verdade, já... Muito difícil de estancar, muito difícil, né? Perdeu o controle, né? Quem deveria controlar não controlou, entendeu? Quem deveria controlar não controlou e a coisa realmente virou uma mercantilização muito grande, né, do direito, né? Virou uma mercantilização e está sem controle. Está sem controle. Mas eu tenho duas perguntas polêmicas para te fazer. O senhor responde se o senhor quiser, se não quiser não precisa responder. Eu sempre deixo isso claro, tá? O senhor falou que é uma pessoa devota. Alguma vez o senhor já entrou em conflito com Deus e com seus casos? Nunca. Jamais. Sob hipótese nenhuma. Até porque a quem eu devoto toda a minha fé, que é Jesus Cristo, foi o maior advogado de todos. Exatamente. Né? Ele foi o maior advogado de todos, né? O maior de todos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, nunca encontrei em conflito o caso ou a pessoa que eu estou defendendo em conflito com aquilo que eu tenho por devoção absoluta, que é Jesus Cristo. E a segunda pergunta, que também é polêmica, o que o senhor acha do termo porta de cadeia? Eu já vi o senhor falando sobre isso, queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Eu acho que porta de cadeia era pejorativo, né? Um termo pejorativo. Você vai virar um porta de cadeia, seu porta de cadeia. E hoje, para mim, um baita de um elogio. Eu sou porta de cadeia, porta de penitenciária. Eu sou aquele que vou lá e vou abrir o cadeado para que um injustiçado, um odiado, um estigmatizado possa ter a sua liberdade garantida. Para mim, hoje, eu encaro com a maior tranquilidade. E nunca teve problema com o termo? Nunca tive problema. Sempre fui bem resolvido naquilo que eu fiz, sabe? Né? Quando eu digo que o advogado criminalista tem que ter a autoestima de aço inoxidável, é bem por isso. E é o que todo mundo devia fazer nas suas próprias profissões, né? Lógico. Ter orgulho do que é. Claro, tenho o maior orgulho do mundo. O maior orgulho do mundo. Quer me ver feliz? Eu sempre digo o seguinte. Vou contar um episódio. Um sujeito queria brigar comigo, queria polemizar comigo. Eu falei, vem cá, deixa eu... Eu vou te falar uma coisa que você é um cara inteligente. É o seguinte. Quando você precisa de dinheiro, onde é que você vai? Você vai pedir pro teu pai, né? Mesmo sendo um homem barbado que nem você é. Eu, quando preciso de dinheiro, eu vou pra penitenciária. Você notou a diferença minha e tua? Você vai querer brigar comigo na moral? O cara parou com tudo. Já. Parou! Engraçado, não? Como as coisas funcionam. Assim, sabe? Pô, e é uma maneira de você evitar um conflito também com inteligência, né? Com certeza. Mostrando que... Fazendo uso progressivo da força, né? Com certeza. E eu digo que uma penitenciária, sem sombra de dúvida, é o divã de um psiquiatra, é o melhor conselho que se possa ter, sabe? Todas as pessoas deveriam visitar uma penitenciária, sabe? Sentir aquele cheiro de carne humana amontoada, sabe? Aquele desespero, aquela coisa terrível, né? Que é o encarceramento. Todo ser humano, quando começa a reclamar da vida, devia ir para a penitenciária para ver o que é, sabe? Então, eu tenho assim uma relação muito,
muito boa com tudo isso, né? Muito boa com tudo isso. Até a última vez que eu fui, até falei com a minha esposa, falei, que coisa engraçada. Eu entrei lá porque eu cumprimento todo mundo e tal. E aí, tá aquele grito assim do fundo, Taledone, ô Taledone, ô Taledone, aquele vem vindo assim, lá da galeria lá no fundo, ô Taledone tá aí, aquele batida da grade e tal, né? Porque eles enxergam em mim ali um instrumento, né, de esperança, de liberdade, né? Isso também é uma responsabilidade com esses desgraçados, desvalidos, né? Desassistidos que estão lá. Muito bom. Doutora, a última, só para pegar, espero que dê tempo. O senhor como um líder motivador, como o senhor motiva o seu time, a sua equipe? O que é liderança e como motivar a sua equipe? Quais as suas ferramentas? Primeiro dando exemplo, né? Um líder, um motivador, aquele que inspira pessoas, gerações, ele tem que ter, ele tem que praticar aquilo que ele vai professar, né? Então é o seguinte, é estudo, é trabalho, é determinação, né? É preparo. Então eu procuro fazer tudo isso com maestria, para que eu possa inspirar, para que eu possa apontar o caminho que as pessoas que têm atenção ao meu trabalho, que me seguem, possam fazer. Bravo. Parabéns. Obrigado. E para finalizar, como a gente sempre faz aqui, qual que é a última mensagem que você deixa para os nossos pinhãozinhos depois de toda essa conversa? Garra, determinação, dinheiro é consequência. Tudo que você for fazer, se for vender pipoca na esquina, faça a melhor pipoca. Use tudo que você pode para vender aquela pipoca. A consequência é o retorno financeiro. A consequência é o reconhecimento. Não vá pensando em ter primeiro o dinheiro ou o reconhecimento antes de mostrar tudo aquilo que você pode fazer. Garra, força, determinação, persistência e principalmente muita coragem. Muito obrigada por essa aula que o senhor deu, até deu vontade de fazer direito, mas já passou. Eu sou engenheira, não adianta, né? Não sou para essa área, mas muito obrigada pelo seu ponto de vista, que é muito interessante da gente saber, de ver o outro lado da moeda, né? Porque é muito fácil apontar o dedo e julgar do que olhar para o olho do outro, né? Então, muito obrigada por essa aula que o senhor deu pra gente, pelo seu tempo, pela sua presença e por tudo. Eu que agradeço a oportunidade, continuem um projeto lindo de vocês, valorizando as pratas da casa, né? Ou as pinhas das araucárias, né? Isso. Então, assim, iniciativa legal, uma rapaziada nova, né? Determinada. Isso é muito importante para quem já está chegando aos 50 anos como eu, e ver essa rapaziada motivada, né? Inteligente, sagaz, e levando o que a gente tem de melhor no Paraná. Não que eu seja melhor, fiquei lisonjeado de ter sido lembrado, mas pelo que eu já vi de pessoas que vocês trouxeram. Continue assim, esse é o caminho. Muito obrigada. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Ju, muito obrigado também. O senhor realmente é o sonho das araucárias, que nós chamamos. E, poxa, só existimos e só somos lembrados pela presença do senhor também e pelo que o senhor fez sempre pela gente. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Literalmente a voz do povo, mais uma vez. Exatamente, a voz do povo, isso mesmo. Então é isso, pinhãozinhos, novamente. Se inscreve aqui no canal, segue a gente nas outras redes, deixe seu joinha e tchau!